cá estamos nós, de volta aqui à Curiacos TV, porque de segunda a sexta-feira, pelas 15 horas, é connosco que tem companhia. Exatamente, é o nosso turno de fazer companhia lá em casa, de segunda a sexta-feira, sempre aqui com uma boa conversa e muitos conhecimentos à mistura. Portanto, vamos conversando, vamos conhecendo, Hoje vai ser mais um programa em que vamos aprender muita coisa. Exato, hoje vamos falar acerca de gestão financeira, portanto, gestão financeira para todos, para todas as idades e, muito importante, do para mais todas ao mais as velho. bolsas. Pronto, porque às vezes pensam que a gestão ou o investimento ou isto dos orçamentos é só para quem tem mais dinheiro, os outros não têm muito que pensar nisso. Não, exatamente, com muito ou com pouco, é sempre muito importante pensar aqui na gestão financeira. Portanto, é este lado aqui que vamos falar um bocadinho hoje. E prepare então qualquer coisa para tirar notas, exatamente. Sim. E ao longo do programa, deixe o seu comentário nas nossas redes sociais, tanto o Facebook Conversa de Mulheres como o Instagram Conversa.mulheres. E pode interagir connosco, deixando a sua dúvida, a sua questão, e nós assim vamos respondendo. Exato. E se não for logo, não é? Porque isto ao mesmo tempo não conseguimos, mas vamos responder a seguir, ou quem sabe no programa a seguir até mencionamos o seu nome e o seu comentário. Mas melhor ainda, é que através das nossas redes sociais também têm acesso às redes sociais, aos contactos das nossas convidadas. Exato, podem logo tirar dúvidas, estabelecer projetos, parcerias. Nós falamos aqui com muitas convidadas que dão formações, que por acaso é o caso da nossa convidada de hoje também, portanto pode logo já partir, uma situação que o interessou, já parte aqui para ter essa formação e para aprofundar mais o assunto. E mais nas nossas redes sociais também pode sugerir mulheres para serem as nossas convidadas a abordar um tema que é da sua preferência, portanto deixe a sua sugestão através das nossas redes sociais. E antes de entrarmos à conversa, só relembrar que temos o YouTube, o canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, onde encontra os nossos programas, convidadas, portanto o objetivo é de você rever, não perder nada e também de partilhar. Exato, que possa chegar àquela pessoa que está longe, que está fora até do país e lá não tem as 4 plataformas ou 5 plataformas onde nós estamos aqui em Portugal, então pode partilhar este programa e pode fazê-lo chegar onde quiser, a qualquer parte do mundo, através do YouTube. Já sabe, sempre cerca de 2 semanas depois de estar aqui na Curiacos TV, então está disponível na nossa playlist no YouTube da Curiacos TV. O que fazemos para facilitar a vida das pessoas. Sim. E não digo o contrário. Uma equipa maravilha, é verdade. E então vamos apresentar a nossa convidada. Exatamente. Cláudia, é sempre tu que fazes as honras da casa. Sim, claro pois. Que sim. Então temos connosco a Karina Meireles. Olá, seja muito bem-vinda. Aí desse lado. Olá. Olá, boa tarde. Obrigada. Boa tarde, olá. Karina, é um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio e receber aqui esta senhora, não é? Que é uma grande senhora aqui de que projeto? Nós já levantámos aqui o véu. Um bocadinho só. Mas vamos, Karina, o que é que nos vem falar hoje? Ora, antes de mais, obrigada pelo convite. Obrigada, Cláudia, obrigada, Ruth. É um gosto estar aqui convosco hoje. Hoje venho falar, eu diria que o tema principal é mesmo a educação financeira para as famílias e para as crianças, e venho falar um pouquinho mais em detalhe do meu projeto, que é o blog de educação financeira, Mila, com 2 L's, e família.pt. Muito bem. E, Karina, para quem não a conhece, pode-nos falar acerca do seu percurso. Isto da gestão financeira, do dinheiro, que temos que chamar a coisa pelos nomes, sempre foi uma coisa muito presente na sua vida? Aqui a filha da Cláudia acho que já vai à carteira dela e só tem 2 anos. Já era assim, a Karina também já ia à carteira já sabe também. para o que serve. É verdade, não ia à carteira, mas sempre desde que eu gostei de ter o meu milheiro e colocando lá as moedas e depois, à medida que ia crescendo as notas da mesada que o meu pai me dava, sim, sempre gostei desta parte financeira. Eu comecei desde muito cedo no banco, na área financeira, portanto tenho mais de 20 anos de experiência na área bancária.
Depois, ainda quando saía em 2019, tinha sempre a ideia de criar um projeto meu, mas ainda passei por uma financeira de rede operacional, portanto, estive mais ligada à parte empresarial. Durante o meu percurso na banca, estive mais ligada à área dos particulares, onde, graças a todo o conhecimento que pude aprender ao nível técnico, teórico e prático, consegui pôr em prática neste meu projeto que criei, a partir de 2019, onde faz parte uma área muito interessante que eu adoro e que vem um bocadinho fruto de toda a experiência, de toda a minha experiência, que é a formação, a consultoria, a mentoria nesta área das finanças pessoais e empresariais, e também desde o ano passado, precisamente no Dia Mundial da Criança, que foi quando lancei o meu mais recente projeto família.pt, Sim. é precisamente uma falha que eu percebi que existia relativamente à educação financeira nas crianças. Oh, E outra das coisas que também gosto de fazer é ser do círculo internacional. Karina, diga-me uma coisa, já nos contou aqui o seu percurso, portanto já viram que quando vai falar de finanças percebe mesmo disto, não é? Já nos contou muitos anos de banca, financeiras, mas este gosto veio porque sempre teve isto incutido na sua casa, acha que é uma coisa sua pessoal que foi crescendo. Porquê é que acha que isto aconteceu? Porque o nosso país não é um país que invista muito na literacia financeira, não é? Quase nada se aprende na escola. É verdade. Precisamente eu tinha o meu pai que trabalhava no banco e, portanto, a parte, sempre que eu ia ter com ele ao banco, eu dizia sempre, pai, eu quero vir trabalhar para aqui, porque aquilo tudo me fascinava, aquele mundo, e era uma altura completamente diferente, obviamente, mas desde muito cedo me fascinava a área da banca e estar por detrás e mexer com dinheiro e tudo isso me fascinava e, portanto, foi desde muito cedo que comecei com esse gosto, sim. Portanto, e acha que aqui o facto, o seu pai, porque então também se trabalhava no banco, acha que ele também incutiu já este gosto, porque fala aí do seu mielheiro, não é? Da sua poupança, fala da sua mesada, falou aqui de várias coisas, não é? Acha que foi ele ou eles, não sei, que já incutiram sei lá, este sentido, esta linha de pensamento? Verdade. O meu pai começou-me a dar semanada e depois passou para mesada. E eu rapidamente comecei a perceber que se quisesse comprar alguma coisa para mim, tinha que saber gerir o meu dinheiro. Principalmente começar a dar um valor completamente diferente quando andava no secundário. Comecei a gostar de comprar roupa para mim. E portanto, não é? As meninas e as mulheres temos muito dessas coisas. Haver uma liberdade. Verdade, verdade. Sim. E o meu pai sempre me ensinou esse tipo de conceitos a ter, ou seja, era um valor que era dado, ou semanal, ou de acordo com a idade, mensal, em que eu só tinha aquele valor. Portanto, eu sabia que não podia gastar mais daquele valor porque não havia, o meu pai não dava mais. E hoje em dia é curioso que eu faço um bocadinho isso com o meu filho. Não mesada, porque ele ainda é muito pequenino, tem 7 anos, mas já tem a milheira dele e, portanto, aliás, um não, já tem mais do que um. Já tem mais do que um? Precisamente. Porquê? Já são para projetos diferentes? É? Verdade. A sério? Ele tem, a sério, eu posso dizer que, por exemplo, o meu filho desde cedo que eu tentei incutir com certos determinados conhecimentos, nomeadamente em idas às compras, para ele começar rapidamente a perceber que não pode ter tudo, não é? E ele, por exemplo, tem um porquinho bialheiro, que por acaso é do projeto da Mila, que é mais pequeno, em que ele sabe que aquele porquinho bialheiro é para compras que ele queira fazer no imediato. Por exemplo, ele gosta muito de revistas, de packs. E, portanto, ele sabe que as moedas que vai juntando, que nós vamos dando, ou porque ele nos vai ajudando em casa com alguma tarefa, ou porque se portou bem, acaba por ir juntando as moedinhas e depois há um outro milheiro, que é para juntar prendas de aniversário, prendas de Natal, que os avós dão assim de vez em quando. E, portanto, ele já sabe esta divisão
e sabe a que porquinho tem que ir se quiser comprar uma revista, por exemplo, não é? Isso é muito Que engraçado. engraçado. É muito engraçado. E acha que é este tipo de conhecimentos que já está a passar ao seu filho e que também já vamos falar, que tem no blog, não é? Que fazem falta em Portugal porque o meu filho também tem 7 anos, acho que disse que o seu tem 7 anos, não é? Isto aqui com o online Tem. é, pronto. Eles não aprendem nada disto na escola. Pelo menos o meu não. Eu posso dizer que, é verdade, eu posso dizer que em 2019, antes da pandemia, propus uma aula de finanças à escola do meu filho. Foi extraordinário, portanto dei ao primeiro, segundo, terceiro e quarto ciclo. Ainda o meu filho andava na pré. Sim. Ficou entusiasmadíssimo e ao mesmo tempo, oh mãe, mas porquê que tu não vais à minha sala? Era muito pequenino ainda, Sim, não é? sim. Este ano voltei a propor, já com outras restrições, mas foi possível, à turma do meu filho. Bem, o meu filho ficou contentíssimo. Claro, claro, claro. Ter a Estava mãe. ali à minha beira, porque já tinha certos conceitos, e já sabia, já Sim. falava com o milheiro dele. muito E foi muito giro porque nota-se uma diferença entre as crianças, por exemplo, já têm milheiro em casa e aquelas que não têm. Sim, sim, sim. Pois. E a diferença, por exemplo, numa das aulas que eu dei, aquilo que eu transmiti às crianças, que é das coisas mais importantes a fazer, é como é que nós distinguimos bens essenciais de não essenciais. Não é? E às vezes estamos sempre a pedir aos pais, e foi uma aula muito, muito importante mesmo. Portanto, esta paixão aqui, e então considera que é preciso cada vez mais haver esta literacia financeira, não é? Até tem uma frase, deixa-me ver se eu encontro aqui, que é: pessoas mais informadas são pessoas mais prósperas e mais bem-sucedidas. É verdade. É verdade, sem dúvida nenhuma. não é? É verdade, completamente. Eu acho que não só, a todos os níveis, a nível das pessoas, por exemplo, das crianças, quanto mais as crianças perceberem esta noção da importância do dinheiro, mais percebem, ou mais rapidamente percebem também que não podem pedir tudo aos pais, que os pais não podem dar tudo, e portanto começam a ter esta noção do que é que podem pedir, o que é que não podem pedir, quando é que podem pedir, quando é que não podem pedir, a importância do milheiro. Portanto, começam a ter estes conceitos desde pequeninos, é muito, muito importante. Depois, claro, as pessoas, sem dúvida nenhuma, que quanto mais forem os conceitos que possam existir aqui para conseguirem gerir, porque hoje em dia há muito ainda as pessoas que gastam mais do que ganham. Pois, é verdade, é verdade. Pois, como é que esse tipo de pessoas vai conseguir incutir um bom relacionamento aos mais pequeninos? Pois. É verdade. É verdade. Daí a importância de vir desde cedo, que lá está, os pais têm de ter esta informação e ter o máximo de eles próprios porem em prática. E uma das coisas que eu defendo muito nos meus projetos e nos artigos que eu escrevo é a partilha de informação. Ou seja, todo este conhecimento que os pais consigam, ao nível do orçamento, ao nível de organizar as despesas, mensalmente, etc., os filhos devem estar dentro desta partilha. Eu vou dar um exemplo. Quando os pais preparam uma lista para ir às compras, os filhos têm que ajudar a preparar essa mesma lista. Ok. Fazer parte do planeamento. Fazer parte, porque eles vão, no fundo, vão estar como que a ajudar a decidir, não é? Claro que é uma ajuda ainda relativa, vão estar a ajudar a decidir o que é que lá está, são os bens essenciais, aquilo que precisamos de comprar e aquilo que agora não é. Exatamente. E não só, também a questão do preço. As crianças começarem a dar o valor e olharem para o preço como barato ou caro. Perceberem esta diferença e os próprios pais, mesmo na lista, eu faço muito isto, mas eu também sou suspeita. Sim. E eu vou muito com a lista de compras detalhada. Vou dar um exemplo. Se eu quero comprar 4 iogurtes, eu ponho 4 iogurtes líquidos. Não ponho iogurtes líquidos. Sim. Portanto, e ponho o valor que já tenho previsto, porque eu tenho um orçamento e tenho que gastar nas compras todas o valor até X. Faço comparações e vejo onde é que eu vou, também para aproveitar as promoções, obviamente. Claro. E depois o meu sempre parte fixo, ou seja, eu fui habituando nesse sentido e posso dizer, por exemplo, o meu filho hoje em dia é raro, mas mesmo muito raro, fazer birra, como às vezes a gente vê as crianças, que é normal. Sim.
quando vamos às compras. Pois, eu também já passei, foi uma vergonha, porque também, agora também porque estou mais atenta, porque também sigo aqui Claro. e vejo os conselhos que a Karina dá no seu Instagram, portanto também aconselho todos a verem. E também já temos falado disso aqui, então fiz isso, como estava a falar, de começar a ver que ele percebe o dinheiro, porque ele já sabe ver o dinheiro, já está no segundo ano, já sabe, custa 1 euro, custa 2 euros. Então às vezes já passei a vergonha de ele chegar: ai mãe, não vamos comprar isto, que isto é muito caro, não temos dinheiro. Eu disse: não filho. Também não é tanto assim, vá, calma. Assim. Tipo, não, mãe, isto é muito caro, porque ele ainda não entende o valor, como é que eu ia te explicar, relativo, não é? Para ele 5 euros, 10 euros, 15 euros já é muito, não é? Mas Mais 15 ou menos, euros... por exemplo, é verdade. E isto porquê? Porque, por exemplo, uma criança, quando é pequena, o ideal é que que é o que se defende, é que o milheiro seja transparente. Transparente? Okay? Ai, que giro. Exatamente. Esta pode ser uma ideia muito interessante. Porquê? Porque a criança vai vendo o que é que ela vai tendo. Eu vou dar um exemplo. Isso aconteceu com o meu filho, que é o facto do milheiro estar muito pesado não significa que tenha muito dinheiro. Pois, porque pode ter muitas Mas moedas. para eles significa que tem muito dinheiro. Pois, sim. Então a moeda, a maior moeda é a que vale mais. Sim. Eu quero a maior, mas não é bem assim. Sim. É verdade. E às vezes o milheiro até pode estar cheio de moedas de 10 cêntimos, 5 cêntimos, e pesa. Sim. E para eles a ideia e outra das coisas que eles visualizam muito enquanto pequenos é a cor. Eles associam, por exemplo, a cor de uma nota de 10 euros diferente de uma nota de 20 euros. E uma das coisas que eles associam não é só o 10 e 20, é também a cor. O azul vale mais do que... Sim, pois. E eles começam a aprender. Então já estamos aqui a introduzir este tema da literacia financeira para os mais pequenos. Com que idade se pode começar a fazer isto? Olha, eu vou falar também por muita experiência do meu filho. E ele começou a ter milheiro 4 anos. 4 anos, por aí, ele já tinha, mas comecei a incutir determinados conceitos. Depois, lá está, é um bocadinho o adaptar esta questão da educação financeira às idades. Claro. Eu tinha referido anteriormente, uma aula que eu dou às crianças tem que ter uma história, tem que ter uma personagem. Não é assim, não é? Sim. E, portanto, para mim, a ideia aconselhada é 4, 5 anos. 4 anos. Está por aí. No blog da Mila e Família, não é? Pronto, que é dedicado aqui a esta parte dos mais pequenos, tem várias sugestões já a partir dos 3 aos 6 anos. Portanto, o que é que se pode ensinar aqui a miúdos até aos 6 anos? Então, portanto, já falou aqui do milheiro, não é? Sim. Mais... Eu diria que o principal é o milheiro. Eu acho que todas as crianças devem ter um milheiro. Para começarem a olhar para ele de uma forma diferente, os pais começarem também a incutir nas crianças a importância de ter um milheiro, qual é o papel do milheiro. Não é só um pequeno boneco ou um objeto que está ali que eles acham que nada por ser um pouquinho ou por ser uma coisa qualquer. Eles têm que perceber, e já nessas idades, podem começar a ter ou eles podem começar a perceber esta relação com o dinheiro. Por exemplo, se eles querem comprar, sei lá, um sofá, nós damos-lhe uma moeda e são eles que começam a fazer o pagamento e recebem o troco, ok? É óbvio que ainda não têm a noção desta diferença, porque ainda são muito pequenos, mas vão-se começar a habituar, dão uma moeda, recebem... vamos imaginar, de 1 euro recebe menos valor, porque é que eu recebo um valor inferior? Portanto, começar a bocadinhos, com determinadas, adaptar aqui determinadas estratégias com ele. E depois, eu diria que outra das coisas que pode ser feita desde pequeninos é a lista das compras. A lista das coisas, exatamente, a envolvê-los no processo e fazê-los ver desde cedo porque é que vamos comprar isto, qual é a importância e qual é o dinheiro que nós temos para gastar nisto e nisto.
Portanto, começar a falar, a abordar estes assuntos é importantíssimo. Isto, na verdade, é incutir de maneira que tenham um bom relacionamento com o dinheiro desde pequeninos, porque para alguns é um bicho de Verdade. 7 cabeças. Sim, é verdade. É verdade. É verdade. E aqui já se começa a incutir aqui o poupar por objetivos, ou seja, eu vou poupar aqui no meu porquinho mealheiro para eu depois ter dinheiro para comprar alguma coisa, mesmo que, pronto, às vezes doce, eles com brinquedo. sim, exato, às vezes com 5 anos, 6 anos, alguns ainda estão a começar a escola ou ainda nem sequer começaram, ainda não sabem muito bem, mas já têm aquela ideia, não, tens lá, podes comprar, acha que já é importante começar isto Exatamente. aqui? Começar já a colocar esta ideia, a trabalhar esta ideia com eles é importante. É óbvio que ainda é um bocadinho cedo, por isso é que se deve preparar e começar a abordar estes conceitos desde cedo. Depois é muito interessante perceber a evolução das crianças neste sentido. Quando nós lhe damos uma moeda, ela pega e mete no mielheiro. Eu tive uma situação há pouco tempo com o meu filho, quando quer uma revista. Ele já sabe, mãe, não te preocupes, não é preciso gastar do teu dinheiro. Eu vou ao meu mielheiro e eu pago a revista. Pois, já tem o dele? Portanto, já começa a ter a noção, e depois eu digo ao filho, cuidado, que tu tens o teu mielheiro, tens aqui as moedas, mas tu tens que perceber que a revista que vais comprar, quanto é que custa? Custa X. Então, tens que perceber, sobra algum no mielheiro? Sim. É que a mamãe e o papá vão ter que te começar a dar, não é? E pedir aos avós uma moeda, ou seja o que for, para começares a juntar outra vez para poderes comprar uma revista daqui a X tempo. Lá está, um objetivo adaptado aqui à idade da criança, por exemplo. E pronto, e depois lá no blog também tem a seguir dos 7 aos 12, em que já refere como uma das estratégias aquilo que falou que faz com o seu filho, que é a recompensa por pequenos trabalhos. Essa é uma das formas, sem dúvida nenhuma, de também a criança, porque às vezes as crianças têm preguiça, não querem fazer, e acho que é uma forma de. É verdade. É verdade, é verdade. Eles estão sempre cansados e são eles que. Sou eu que faço tudo nesta casa. Coitadinho. É só a mim que me perdem. Como assim? É verdade, é verdade. Não, e depois também é muito a ver televisão, têm o tempo deles ocupado, não gostam de estar a fazer outras coisas que para eles acham que não faz. Que não vale a pena, não é? É verdade. Começar a pegar neste tipo de tarefas e dizer, olha, tu, se conseguires fazer e se fizeres isto tudo direitinho, vamos imaginar, se arrumares o teu quarto e puseres os brinquedos todos organizados, recebes uma moeda depois de terminares tudo. O meu filho é o primeiro a dizer, oh mãe, anda a ver, já está, olha ver se não está bem. Sim, pois. Portanto, ele já, no fundo, sabe que eu tenho aqui uma dualidade de opinião sobre este assunto, pronto, que é, pronto, estamos a conversar, não é? Estamos a conversar. Nas conversas, concorda-se, discorda-se, somos amigos. Tenho uma dualidade de opinião sempre porque eu fico a pensar, por um lado, acho que isto é fantástico porque acho que eles começam a aprender. Se eu me esforço e se eu trabalho, eu sou recompensado, não é? Sim. E isto é o que nós queremos. Tarefa. Exato, cumpro uma tarefa, assumi as minhas responsabilidades e, no fundo, isto é um mercado de trabalho é assim, não é? Quem faz as coisas bem feitas é recompensado, há um salário, mesmo que nos apeteça ou não nos apeteça, temos que trabalhar porque temos que comer, não é? Mas depois há outra parte, né? Já estou bem a ver. Já estás a ver, não é? Por outro lado, eu fico a pensar assim, mas eu não posso... Em terceiro, exato. E ele tem que entender que faz parte de uma família, a mim ninguém me dá moedas para eu arrumar a casa, não é? Notas, exato. Eu já não ia com moedas. Mas atenção que não é sempre. Eu, por exemplo, pronto, era isso que eu lhe ia perguntar. É uma tarefa especial? Não. De vez em quando o meu filho me diz, olha mãe, gostava muito de comprar esta revista. E eu digo, pronto filha, então também vamos põe os objetivos. Como é que vamos, exatamente, vamos definir como é que vamos fazer para, ora bem, tens que juntar 3,5€. Quanto é que tu tens no mielheiro agora? Mãe, tenho 2. Então falta-te X. Ok. Então, mãe, diz-me então o que é que nós podemos fazer aqui para eu conseguir comprar a revista sozinho. E pronto. E a gente faz assim. E ele ao envolvê-lo neste processo, ele vê, entre aspas, uma mais-valia para ele. Claro. Okay? Sim. Em fazer, ou seja, não é em todas as tarefas que são feitas, não. É quando ele também mostra interesse que quer algo que gostava muito de ter e ele próprio diz à mãe, no meu mielheiro eu acho que não tem que chegar, anda a ver comigo. Quanto é que eu preciso?
Portanto, ele próprio já começa a ter esta noção. Portanto, é aqui, lá está, é um equilíbrio entre estas duas situações e lá está, é para um objetivo, não é? Então, e quando eles começam aqui a ser maiores, 12 aos 15, 6 aos 12 aos 18. 15, o que é que já podemos agora... Aliás, aqui dos 7 aos 12 ainda queria aqui falar sobre uma coisa que é a situação da semanada, de dar uma semanada. Acha que isso é muito importante? Sem dúvida nenhuma. E depois isto pode ser ajustado em função das crianças, ok? Sim. Em função da evolução que as crianças vão tendo com este tipo de conceitos que os pais também vão incutindo através deles. A semanada é fundamental. É fundamental e também a mesada. Porquê? Porque eles passam a perceber que aquele valor é para, primeiro, uma parte deve ser para juntar e a outra parte deve ser para gastar. Okay? E, portanto, eles a partir de, se começarem desde cedo a ter esta questão do milheiro, a perceberem em tarefas simples que é importante e como é que conseguem perceber de uma forma também envolvendo a família esta questão da importância do dinheiro através do milheiro, da lista de compras, a semanada é importantíssimo porque eles têm que perceber, ou eles percebem, que a questão do valor que eles recebem o dinheiro não cai de nenhuma árvore, nem cai do céu, e portanto sabem que aquele valor é aquele valor e portanto têm que o gerir da melhor maneira. No início, com a ajuda dos pais, obviamente, sem dúvida nenhuma. Claro, e eu acho interessante que a Karina já está a dizer, claro que uma parte é para gastar e outra é para juntar. Poupar, sim. E eu a pensar, quando eu era pequena, claro que era para gastar tudo. Tu e qualquer criança, olha. Não é? Mas... Por isso é que é tão importante esta parte, Ruth, é verdade. E considera que a semanada é mais adequada para as faixas etárias mais pequenas e depois a mesada a partir de que eles são maiores ou não? Ou como é que é isto? Eu diria que, para mim, o mais aconselhável é até aos 12, 13, por aí, a semanada. E depois, a partir dessa altura, 14, 15, a mesada. Depois lá está, depende muito das crianças. Se as crianças se adaptarem bem a uma transição de semanada para mesada, pode-se fazer logo, por exemplo, de um mês para o outro. Se não, ir fazendo de uma forma, este mês faz-se assim, o que é que achas? Achas mas não é aumentar valores só porque é de semanada para pesada. Sim, sim. É eles começarem a ter a percepção de que vai passar a ser diferente. E, portanto, eles próprios, por exemplo, no secundário, já começam a gostar de ir ao cinema. Sim, exato. Já têm mais gastos, já têm uma vida social ativa, não é? Já têm muitos mais gastos. Não é? É verdade. E à medida que vai a idade aumentando, também ajustando o valor que vamos nunca alterando assim de uma forma drástica, mas sim para a criança também perceber a evolução, o porquê da evolução. E no fundo são eles que começam a gerir estes extras, porque ir ao cinema, claro que eu acho que qualquer pai e mãe que pode e que tem essa vontade, não é? Que o filho vá ao cinema, vá comer o hambúrguer, sei lá, se calhar alguns não, são veganos. Chupa. O teu ainda está aqui no nível dos chupas, o meu também. Mas pronto, eu acho que qualquer pai e mãe que pode, deseja isso, mas também é muito importante que eles comecem a entender que, lá está, voltamos aos bens essenciais e às coisas que são supérfluas, não é? E que temos que as gerir todas. Não é? Por isso é que é importante começar desde cedo, porque a aprendizagem é muito mais fácil se já existir, por exemplo, uma semanada, e se passar de uma semanada para uma mesada, do que não existir rigorosamente nada, não existir aprendizagem nenhuma e de repente dizer à criança, olha, tens este valor para gastar. É que gasto todo, portanto não há aqui nada de ter colocado de parte, não, porque já não vem de trás também esta aprendizagem. Eu conto, não sei se já contei aqui, a minha história, que quando eu fui para a faculdade e recebi uma bolsa e realmente, pronto, o dinheiro, tudo o que era o dinheiro de coisas fora, eu é que pagava. E tudo o que era contas fixas, sei lá, o passe, eu já sabia que gastava mais ou menos X na alimentação, pronto, isso eu já tinha tudo de parte. Mas tudo o resto, eu gastei 3 vezes o valor da minha carta de condução. Eu não conseguia juntar, estava à espera de juntar todo porque era mais barato se eu pagasse na altura era caríssimo e pronto, e para mim pelo menos era tipo assim
uma grande montanha a escalar, mas eu gastei 3 vezes o valor da carta até que eu decidi, pronto, não vou mais juntar, vou pagar assim em várias partes, porque assim eu já sei que eu vou pagar a conta. E quando recebi o primeiro ordenado, nem vamos falar sobre isso. Porquê? Porque eu nunca tive uma semanada e uma mesada. Não tinha. Recebeste aquele bolo. Eu recebi aquilo. Tipo, o que é que eu vou fazer? E, aliás, eu comprei depois, passado 2 meses ou 3, de começar a trabalhar um carro por isso. Porque eu pensei, eu vou gastar o dinheiro em coisas. Não é? E assim, ao menos, olha, estou a gastar alguma coisa que faz sentido, não é? E ajudava a minha mãe em casa e tudo. Tudo o que era às contas estava, tudo o que era o resto era uma chatice. Porque não havia esta... Nunca fui educada assim, não é? Ter uma mesada. Por isso é muito importante e sou a favor, por isso é que temos que gastar muito tempo a falar sobre isso. E os objetivos, que são também os objetivos pessoais, daqueles já mais a longo prazo, por exemplo, de começar a poupar para uma universidade, para miúdos que já sabem que vão querer fazer um curso fora, essas coisas todas assim. Muito bem. Quando é que se começa? Também acha que sim? Como é que é a sua opinião de especialista? Porque é isso que nós hoje queremos saber, não é? Eu diria que isso é um planeamento que deve ser muito bem feito pelos pais. Porque nós, quando temos filhos, temos que planear, eu vou dar um exemplo. Nós, quando temos filhos, temos que planear um ano, 12 meses, muito melhor do que se não tivéssemos, porque há despesas que surgem das crianças, nomeadamente ao nível de roupa que deixa de servir, não é? Portanto, manuais escolares que temos de chegar a determinada altura, que temos que comprar, cadernos, material escolar, etc. Portanto, o nosso planeamento tem que ser adequado a isso. Também, no caso de despesas que venham a ser necessárias para a universidade ou até mesmo estudar fora, devem ser planeadas com muita antecedência. É óbvio que uma criança, desde cedo, não tem noção do que é que vai querer fazer. Sim, claro. Mas é importante também envolver os nossos objetivos enquanto pais, mostrá-los às crianças para elas também perceberem o porquê de estarmos a fazer aquilo, o porquê da importância de estarmos a fazer aquilo. E essa questão do planeamento, no caso da universidade, por exemplo, ou dos filhos estudarem fora, tem que ser feito com o máximo de antecedência pelos pais e envolver as crianças nesse sentido. Ou seja, os pais devem, de preferência, se é esse o objetivo, até porque há propinas a pagar e tudo mais, se organizarem financeiramente em que devem ter uma poupança de parte para essa finalidade. Em que, se entretanto, vamos imaginar que o jovem consegue, na altura em que vai para a universidade, consegue trabalhar num part-time ou até consegue fazer algumas férias e ganhar algum valor, se houver este conhecimento familiar também ele com a criança envolvida, vai perceber que, olha, nós vamos pagar este valor, mas, dado que estás a receber, uma parte do valor que recebes vai ser para ajudar a pagar a tua propina, por exemplo. Portanto, é já começar a consciencializar que vai haver aqui à frente um gasto grande, não é? É um investimento grande. E isto de trabalhar também ajuda, não é? A fazer aqueles part-times e estas coisas todas com os miúdos também os ajuda aqui a entender um bocadinho, a gerir um bocadinho mais de dinheiro do que a semanada ou a mesada que os pais dão. É verdade. É verdade. Karina, portanto, estas e muitas outras coisas que estão disponíveis aqui, estamos a falar do blog da Mila, não é? Mila e Família, mas também no seu site tem muitas informações. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? O que é que as pessoas podem encontrar e o que é que podem ter ao ver o seu site, ao ver as suas redes sociais? Eu nas minhas redes sociais publico sempre as novidades. Vou dar agora esta sexta-feira uma aula gratuita. Convido as pessoas a se inscreverem. Essa aula é quando? Um link é sexta-feira às 19 horas, online. Okay, Zoom. Onde a ideia é dar estratégias e passos para as pessoas conseguirem, de certa forma, se organizar financeiramente, saberem como é que hão de fazer através de 5 estratégias, 5 passos para conseguirem, de certa forma, passar da não poupança para conseguir poupar algum valor por mês, que é importantíssimo. Nas minhas redes sociais as pessoas vão vendo as novidades que
vão sendo lançadas, e no meu site tem um bocadinho aquilo que eu faço no meu trabalho, que é a consultoria, a mentoria e as formações que são dadas, onde têm acesso, para além dos artigos que eu escrevo também, onde podem ter acesso a vários tipos de formações e também consultorias muito direcionadas, não só nas partes particulares, como também nas empresas. Então, consultoria, explique-nos um bocadinho, para quem se calhar não sabe tão bem, o que é isto da consultoria, o que é isto da mentoria, o que é que são as diferenças, o que é isto? No fundo, é isto? Explicar em miúdos. Eu gosto muito desta frase. Explicar em miúdos. Normalmente, a consultoria é quando nós fazemos uma análise, vamos imaginar, na parte dos particulares. Quando se analisa as despesas que as pessoas têm, ou que a pessoa tem mensalmente, e estabelecemos um plano e vemos como é que nós conseguimos, em termos de espaço temporal, diria eu, em mais tempo, porque a consultoria normalmente demora mais tempo e é mais exaustiva, onde nós fazemos uma análise das despesas que a pessoa tem e percebemos ou definimos estratégias através de um plano de ação direcionado a cada pessoa, qual é a melhor forma, ou o que é que aquela pessoa tem que fazer para, como é que vai conseguir, por exemplo, mudar determinadas atitudes, para deixar de ter despesas, quais são as despesas que estão a ter um impacto mais significativo no orçamento familiar, etc. Uma mentoria é algo que é mais, diria eu, rápido, que pode, por exemplo, estar associado a uma formação, onde, dependendo da situação da pessoa, é avaliada ou é analisada de uma forma muito rápida e dá-vos algumas dicas de como é que deve fazer. Pronto. Portanto, no fundo, se alguém estiver aqui a precisar de algum, diria em miúdos, conselho, não é? Mas um conselho, uma ajuda mais técnica, não é? De como é que pode fazer uma reorganização do seu orçamento, se calhar até em algum crédito, não é? Alguma situação assim. Portanto, pode aqui, também tem este tipo de serviço, não é? Que a Karina faz e que está disponível. É isso assim ou alguma coisa que eu não expliquei bem? Ou seja, eu aqui não faço intermediação de crédito nem faço aconselhamento financeiro. O que eu ajudo é as pessoas a desmistificar também certos conceitos. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que existe um casal ou uma pessoa que tem mais do que um crédito e está a ter um impacto muito significativo em termos de despesas no seu orçamento familiar. A ideia é mostrar a essa pessoa o caminho para lá chegar, nomeadamente que pode fazer juntar os créditos todos num só e fazer um crédito consolidado, por exemplo. Portanto, é a nível de conhecimento, mais propriamente dito, de como é que a pessoa tem que fazer e muitas das vezes desmistificar certos conceitos que a pessoa não tem essa informação. E depois a pessoa já vai procurar e já sabe que isto existe, não é? E já está um bocadinho mais informada. E é um bocadinho aquilo que nós fazemos aqui. Já agora quero explicar, por acaso não temos aqui, o que é isto do crédito consolidado? Ok. O crédito consolidado vamos imaginar, vou dar um exemplo muito concreto. Eu tenho um crédito automóvel e tenho um crédito pessoal e tenho um cartão de crédito. Estou a pagar pelo menos aqui 2 prestações. Estas 2 prestações têm uma taxa de juros cada uma, que às vezes, ou grande parte das vezes, é diferente. O que me está aqui a impactar uma diferença em termos de despesas naquilo que eu tenho ou naquilo que eu tenho que pagar face ao meu rendimento muito grande. Normalmente, o que é feito? E até pode ser de uma forma muito simples, feita no banco onde as pessoas trabalham, já estão habituadas a trabalhar. Portanto, é num sítio onde as pessoas já estão, não é? Não estamos aqui a falar de um bicho noutro sítio, não é? Porque as pessoas às vezes ficam um bocadinho assustadas, mas agora vou ali, aquilo é de confiança e ouve-se falar tantas coisas, não é? É óbvio que nós podemos comparar online. Eu digo sempre que nós vamos comparar o máximo, que é para vermos onde é que temos a melhor opção. Mas o banco com quem nós trabalhamos tem este tipo de solução de certeza absoluta. E, portanto, o crédito consolidado não é mais do que pegar nos 2 créditos e juntá-los num só. De preferência, a ter uma prestação mais baixa, vai ter um impacto completamente diferente nas minhas despesas ao final do mês. E porquê é que isso acontece? Porquê é que o facto de juntar, porque a pessoa pensa, então, mas é no mesmo banco, eu tenho 2, porquê é que eu, ao juntar isto, eu vou pagar menos?
Ok, vamos imaginar, por exemplo, em que uma delas é, eu não queria dar nomes, é numa financeira externa ao banco onde eu trabalho. Sim, Ok? exato. E o outro é no banco onde eu No trabalho. Eu banco, posso sim. juntar os dois no banco onde eu trabalho Sim, e fazer apenas um. sim. Esse crédito, vamos imaginar que os dois créditos que eu tenho, mesmo sendo um dentro e outro fora, têm taxas diferentes e foram feitos, sei lá, há 2 ou 3 anos atrás. As taxas de 2 ou 3 anos atrás não são as mesmas que eram agora. Portanto, Exato. por isso é que eu aconselho sempre as pessoas, todos os anos, a analisarem todas as despesas que têm com os bancos. Todas. Comissões de gestão de conta, quanto é que pagam das prestações dos créditos, os seguros, porque muitas das pessoas têm, não sabem o que pagam, muitas É vezes, verdade, sim. porque pagam aquele valor e não sabem o que pagam. Eu pergunto muitas vezes a clientes com quem trabalho, olha, mas diga uma coisa, este seguro, o que é que cobre? Quais são as coberturas? Não faço ideia, Ou, não por é? exemplo, não faz ideia. Sim. Ou, Não por se- exemplo, num crédito, olha, qual o spread que tem? Pois, tem que ver, não faço ideia. E Pois. estas pequenas coisas são tão importantes porque eu estou a pagar uma coisa que não sei o que estou a pagar, É não verdade, é é? verdade. E, portanto, aqui a ideia é falar com o nosso banco e a junção destes dois, por exemplo, no caso de um crédito consolidado, ter uma taxa mais atrativa, obviamente, e se o objetivo for um fôlego financeiro, ou seja, ter aqui um impacto bastante significativo porque estou mesmo a precisar de reduzir despesas face ao rendimento que eu tenho, então, uma das soluções que eu posso ter é aumentar o prazo. Pagar em mais Agora, se eu anos, não aumentar é? o prazo, vou pagar. Ora, se eu Sim, aumentar o prazo, vou pagar mais juros. claro. Apesar de estar a pagar uma renda eventualmente mais baixa, ou não. Agora, a ideia é manter o mesmo prazo ou até reduzir o prazo, mas com uma taxa mais baixa. Ou seja, a pessoa vai pagar o mesmo, mas em menos tempo. Ou seja, vai acabar por pagar Exatamente. menos, vai Exatamente. acabar de pagar antes, não é? Isto para tentar Certo, explicar, certo. não é? São pequenos segredos que as pessoas não sabem e não procuram também se atualizarem. Verdade, verdade. Ó Cláudia, eu posso lhe dizer que eu ainda ontem tive uma seguidora que me questionou relativamente a um crédito de habitação, que era uma dúvida de o facto de ter um crédito de habitação, o que é que devia fazer, porque achava que estava a pagar muito caro. Muitas das pessoas não negociam o spread, ok? É óbvio que há muitas famílias que têm spreads muito baixos e, portanto, não há muito a fazer. Mas há Exato. famílias que têm, por exemplo, um spread de 0,95 ou 1%. O que é um uma boa spread, altura. Karina, desculpa interromper, o que é um spread alto e Desculpe, baixo Ruth. neste momento em créditos de habitação? Ok, Tudo para miúdos, é ok. tudo para miúdos. Não, por acaso, hoje estamos a falar de uma área que eu estou à vontade. Eu sei essas perguntas todas que fez, eu sei responder sobre as minhas coisas Não, mas há pessoais. muita gente que Mas não há muita gente que não percebe, sabe, nem sequer sabe o que é que estamos a verdade. falar. Então, o que é que seria um spread Verdade. hoje em dia, à data de hoje, Ok, não é? Que então, estamos a transmitir o programa. muito O que é que seria? Então, traduzindo por miúdos, desculpem a Sim, expressão, o spread não é mais do que o lucro que o banco tem com a exato. operação que é feita. Ok? Esse spread, vamos imaginar, agora conseguem no mercado 0,85. Ok? 0,85. Estamos a falar, exatamente, já que estamos a falar de crédito de habitação, vou deixar aqui alguns alertas, que é o facto de nós termos um spread mais baixo, o banco diz-nos muito bem, eu dou-lhe um spread mais baixo, em função do risco, obviamente, não é? Claro, Mas tem que fazer X produtos. exato. Muito bem. Um dos produtos que grande parte das famílias pensa que é obrigatório fazer no banco são os seguros de vida. Exato. Não são. Sim, pois. Não já são. não são, já, Ok? não, já saiu uma lei entretanto, pronto, já há algum tempo. Não, Já há não é. muito tempo já, Sim, Ruth, sim. que é assim. E, portanto, o que é que acontece? Nós temos é que saber, que é isso muitas vezes que eu ensino aos meus alunos também, nas formações, que é negociar com os bancos. Se nós soubermos negociar com os bancos, nós conseguimos ter aqui uma vantagem para nós e para os bancos também, que é, vou dar um exemplo, e estamos a falar de um caso que eu acompanhei. Os seguros de vida feitos fora do banco, ok? Para além de terem uma percentagem de invalidez Maior. muito mais interessante, Sim. na ordem dos 60%, 66%, nos bancos não acontece isso. Portanto, estamos a falar de. Os bancos é praticamente, desculpem a expressão, estado vegetativo. Portanto, é mesmo com um grau de invalidez muito. É sério. Sim, é É verdade. mesmo muito elevado e é preciso ter muita atenção a isto, que é, se eu fizer fora, consigo uma das vantagens é esta, graus de invalidez mais atrativos e preços muito,
mais competitivos. Pois. Estamos a falar de que eu posso, por exemplo, fazer os seguros de vida fora e negociar com o banco, muito bem. E eu, em vez de fazer os seguros de vida no banco, faço um seguro de saúde. Sim. Ok? Sim. E com uma poupança que eu consigo obter, por exemplo, nestes 2 seguros de saúde que são feitos fora, eu consigo pagar a anuidade do seguro da saúde. Pois, exatamente. Portanto, Ainda sobra dinheiro. Ainda sobra dinheiro. Ok? Pois. Eu tive um caso que aconteceu isso. Ninguém me contou, eu vi. Portanto, é curioso. Portanto, a pessoa e lá fez o está. seguro fora do banco, mas fez um do casal, seguro de sim, saúde com o banco, é isso que falou, não é? Pronto. E Certo. com isto que poupou, pagou o seguro de saúde, E ainda portanto, foram até umas ficou aqui férias. mais Não coberto. muito. Sim. Não, e ainda conseguiram ir de férias, porque depois Ainda conseguiu ir de férias. Isso é maravilhoso. Maravilha. Portanto, Pronto. paga É menos. porque a maior Pequenos parte das segredos. pessoas não faz ideia de quanto nós conseguimos poupar se fizermos os seguros de vida fora. É óbvio que há muitas pessoas que me dizem, pois, mas, ó Karina, se eu fizer os seguros de vida fora, o banco aumenta-me o spread. Claro que aumenta, porque vai sair um produto, mas se eu introduzir outro, eu estou a negociar com o banco. Por Pois. exemplo, estou a dar um Sim, exemplo, sim. ok? E depois lá está, esta questão de mesmo os produtos que a banca, o que os bancos nos dizem, que são os mais adequados e que estão associados ao crédito de habitação, nós devemos negociá-los e tentar chegar aqui Sim. a um consenso, porque é bom para o cliente e é bom para o banco também. E portanto, quanto mais, e depois também tem a ver com quanto mais jovem for o casal, mais competitivo se torna o seguro de vida fora, por Sim. causa da idade, Claro, não é? claro, sim. Também, para além do capital em dívida, mas também muito diretamente ligado à questão da idade. E é curioso porque a mim ninguém me contou essa situação, portanto eu vivenciei de perto e, portanto, havia uma diferença bastante significativa e houve essa abertura por parte do banco, claro que sim. Os bancos querem que o cliente faça negócio. Portanto, o que for bom para o cliente também é bom para o banco. Tem é que se negociar, não é? Tem é que se saber negociar E também. as pessoas às vezes não têm este. Lá está, porque vamos voltar aqui atrás, é quase aqui a roda do rato, não é? Do porquinho da Índia, que anda na roda, que é os portugueses não foram habituados a falar sobre literacia financeira, não estão habituados a pensar em dinheiro, no investimento, no poupar, no negociar, não é? Então pensam que aquilo é um dado adquirido e não pensam nisto, no negociar. Porque também é bom para o banco, eles pensam sempre o banco é o grande, mas não, o banco precisa do mais pequeno também, não é? Claro que sim, claro que sim. Claro que sim, sem dúvida nenhuma. E outra das coisas que eu aconselho, por exemplo, no caso do crédito de habitação, é sempre fazer uma amortização por ano. Fazer o quê? Desculpe, que agora perdi. Fazer Amortização por ano. uma amortização por ano. Ou seja, pegarem 1000 euros e chegar ao banco e diminuir a dívida que eu tenho. Isso vale mesmo a pena? Olha, essa é uma novidade para mim. Era essa, Ruth, que é precisamente uma das questões que me fazem muitas vezes. É óbvio que se eu amortizar 1000 euros, no primeiro ano não vou ter grande influência. Sim, não Mas se nota eu nada. fizer isso de forma consecutiva, eu daqui a 5 anos amortizei 5000 euros ao capital em dívida, tenho um juro mais baixo e estou daqui a 5 anos com uma prestação mais baixa do que aquilo que estava. Para além de esta questão de ir fazendo liquidações antecipadas e se for valores pequenos, quanto maior a regularidade, melhor, portanto, nem que seja uma vez por ano, e negociar o spread, portanto, estar atento ao mercado e perceber qual é o spread. Neste momento, por exemplo, há bancos a praticar 1%, há bancos a praticar 0,85%, 0,95%, há espaço para eu negociar, eu só sei se for ao banco e dizer assim, meus caros, queria propor a redução do spread do meu crédito de habitação porque tenho uma proposta na concorrência com um spread mais baixo. O banco não quer perder negócio. Claro, é verdade, é verdade. E foi assim que eu também consegui muitas coisas, a dizer, pronto, não quero, vamos aqui ao banco do lado, olha, está a ver, tantos que existem aqui. Nós temos de entrar nos minutos finais. Karina, o que é que acha que era importante deixar aqui para a nossa plateia, acerca do orçamento, acerca daquilo que vai fazer, voltar a lembrar aqui a formação, aquilo que considerar importante? Eu diria que as pessoas devem ter muito bem a noção que é das coisas mais importantes a fazer, ter a noção dos gastos que têm. Porque muitas das pessoas recebem um ordenado e não sabem quanto é que gastam, e não é só saber
em quanto é que gastam, é em que é que gastam. Em que é, exato. Isto é o mais importante, Sim. ou seja, dividir as despesas pontuais, variáveis, fixas, ter essa percepção, e isso é feito de forma muito simples, ou através da app do próprio banco que a pessoa tem, ou no fecheiro em Excel. Portanto, uma das coisas que eu vou falar na minha aula que vou dar na sexta-feira é precisa, porque é gratuita, às 19 horas, é precisamente isso. É uma das coisas que vou dar a conhecer também, que é, de uma forma muito simples, eu consigo organizar isso num simples fecheiro em Excel. Para eu ter a real noção de quanto é que eu estou a gastar e em que é que eu estou a gastar. Porque às vezes eu estou a gastar dinheiro. Eu vou dar um exemplo. Eu às vezes estou a gastar dinheiro, por exemplo, um débito direto que eu tenho na minha conta, que eu nem me lembrava que eu tinha, Pois. mas como eu não faço este controle da conta, eu estou a pagar mensalmente, Sim, e até me sim. ponho a pensar, mas para que será isto? Sim, E depois é pois. que vou ver, mas eu estou a pagar este valor há quanto tempo atrás, Sim, claro, não claro. é? Isto é sem dúvida nenhuma, e depois aquilo que as pessoas que trabalham comigo me dizem, ei, eu estou a gastar este dinheiro todo nisto, eu estou a gastar este dinheiro todo naquilo. É É um verdade. bocadinho tomar consciência que é esse um dos objetivos, não é? E é um bocadinho, convido as pessoas a estarem presentes na minha aula, que vai ser gratuita. É só fazerem a inscrição através do Instagram, que está lá o link, e convido toda a gente a estar presente, que é um gosto. E a seguirem aqui todas as suas redes sociais, para quem tem filhos mais pequenos, aqui o blog da Mila e Família, que além daquilo tudo que falámos, que só falámos um bocadinho, tem várias atividades, não é? Portanto, vale a pena aqui seguir a Karina e estes Obrigada, conselhos, não é? Porque no fundo é investir tempo e poupar dinheiro. É verdade. É verdade isto, não é? É verdade. Pequenos segredos para os É mais isso. pequeninos. Pequenos segredos para os mais pequeninos, mas que também são grandes segredos para o futuro e para os grandes O blog da também. Mila, inclusive, é que tem alterações recentes, que são novidades, que é dicas exclusivas para as crianças. Sim. E tem lá desenhos que os pais podem imprimir para pintarem, para as crianças pintarem em família, associadas ao blog, às personagens do blog. Portanto, não há aqui desculpas para não criarmos esta literacia financeira desde os mais pequenos até aos mais velhos, e quem não teve em pequeno ainda vai agora a tempo de aprender, não é? Vai, claro que sim. Exatamente. Claro que sim. Claro que sim. E olha, temos que nos despedir. Temos que nos despedir da Karina. Foi um gosto. Já está, Foi bom, não temos foi? 1 e tal, já está ali aquele pressa. tempo. Passou no instante. Karina, muito obrigada Verdade. por ter Muito estado obrigada. connosco e esperemos que não Obrigada. seja a última vez. Está bem? Fica aqui já o convite Muito gosto. Obrigada. para ouvirmos e aprendermos mais sobre estes assuntos, e com Obrigada. tantas oscilações do mercado que se prevêem por aí, vem-nos cá depois dar mais umas dicas mais para a frente. Quem Muito sabe? obrigada, Karina. Realmente, com muito gosto. Um beijinho. Adeus, tudo bom. Obrigada igualmente. Obrigada. Um beijinho Muito obrigada. nosso, tudo bom aqui para a Beijinho. Karina, para Obrigada, aqueles igualmente. que a seguem e tudo. E nós, Cláudia? E nós temos que despedir. Foi Sim. um grande programa, muito conhecimento, muitas curiosidades. Estão a ver, eu disse que íamos aqui aprender muitas coisas. Sim, então podemos incutir os mais pequeninos e podemos também crescer a nível de nós que já somos adultos, que fomos se calhar mal educados. Sim, exatamente. E é possível corrigir e então ter uma melhor vida, mais conforto, não achas? Exatamente. Portanto, já sabe, este programa está aqui disponível na Curiacos TV, na sua box, durante 7 dias. Está a ver já aqui em direto o primeiro dia, mas passado 15 dias fica disponível no YouTube, e pode também seguir as redes da nossa convidada para ter mais informação. Mas aproveite e partilhe este programa assim que estiver disponível com quem mais precisa, porque, como a Cláudia disse, é isso. Pode haver aqui uma estratégia para ter mais conforto e, se calhar, por acaso não perguntei à Karina, ir aí aos créditos. Eu não queria dizer o nome, para depois não me chatearem. É aqueles créditos que depois pagamos muito, não vale a pena. Se calhar há outra solução. Olha, muito obrigada pela sua Beijinhos. companhia desse lado. Até lá. Tchau.